Já deixa gravando. Eu ia falar com vocês que é interessante a gente falar de simbologia, porque o diferencial desse nosso grupo aqui é que cada um traz os pontos, porque é muito importante a nossa visão, porque a gente vê o arquétipo, não só o que está no livro, aquilo que a gente aprendeu, mas uma visão ampla, com a visão de todo. Isso é ser alquimista. Alquimista vê tudo, entende que o outro está certo, mas nós também estamos certos, mas nós não precisamos brigar. E aí, quando você entende a simbologia, é isso. O questão Eu do vou atrás de tarô, uma cafeteria e eu já volto aqui para me colocar para carregar, tá bem? Mas estou tá? ouvindo. É, a questão do tarô, quando eu comecei, só para a gente começar, que é, vamos começar o seguinte: o tarô, muita gente tem um pensamento que a gente tem que desmistificar para as pessoas, porque já teve momentos de eu abrir o tarô, a pessoa virar para mim e falar, ai, eu não acredito nessa negócio de usar alguma coisa para adivinhar o futuro. Então, trazendo a energia de uma ferramenta adivinhatória. Então, sempre quando alguém vem, que vem com esse negócio, é uma ferramenta para adivinhar o futuro, eu falo, não. O tarô, como qualquer outra ferramenta, é uma ferramenta divinatória. É uma ferramenta divina, é uma ferramenta que veio da espiritualidade. Ela não está ali, ela vai ver o meu futuro, igual eu falo. Porque tem pessoas que quando eu consulto, ela fala, mas só consultar hoje. Daqui 2 dias eu posso consultar de novo? Eu falo, pode, sem problema nenhum, você pode fazer a mesma pergunta, foi só que vai ser outra tiragem, outra percepção, porque você tomou uma consciência na primeira vez. Você fazendo a pergunta, ele vai mostrar um outro caminho para você. Por quê? A respeito, igual você falou, Fernanda, que todo mundo deu o seu olhar, mas tudo na mesma essência. O tarô, vamos pegar uma imagem super colorida, todas as cores que você imaginar tá ali nessa imagem. A nossa vida é isso. Você vai escolher um caminho que ela vai abrir todas essas possibilidades para você. O tarô, ele vai tentar enxugar essas possibilidades, pegar o que está mais ali, vamos dizer, trazer para o preto e para o branco. O preto no branco, quer trazer aquela coisa mais enxugada, que é a energia mais forte no momento. Então, por isso que às vezes você tomou consciência, eu vou tirar a mesma pergunta, vai ser uma outra coisa, porque você já tomou conhecimento daquele caminho. Então, ele pega e acaba fazendo essa mudança da tiragem. Então, é por isso que as pessoas acabam falando, é uma ferramenta adivinhatória e tudo mais. Não, ela sempre vai ser uma ferramenta divinatória. Aí, como semana passada a gente fez algumas tiragens, a gente viu a questão da energia, a energia da nossa áurea, que quando não direcionada à pergunta, não falada, deixando só no mental, as cartas podem pegar qualquer coisa no nosso campo. Aí, essa semana eu mandei aquelas tiragens para vocês no grupo. Aí até comentei com o Matos para a gente falar um pouco de tiragem hoje. Não sei como vocês estão, se vocês já fazem tiragem para vocês mesmos, para outras pessoas. Vocês estão Então, fazendo? semana passada eu até fiz uma brincadeira, né, de fazer, porque quando eu faço o curso, o professor estava com uma dúvida numa questão, ele veio me ajudar, e aí depois ele falou assim, faz uma mandala para mim. E aí eu fiz. Só que é tão engraçado, porque assim, eu ainda não me sinto conectada com as cartas. É tão interessante isso. Eu falei, gente, será que eu ainda tenho algo para captar? Porque parece que eu estou flutuando nessa história. Então, E aí, então, eu não tiro. uhum. Então, quando eu comecei, eu também tinha isso. Ai, não me conectei com as cartas, tudo mais. Tomei assim. Foi quando eu comecei, tipo, para amigos. Olha, vamos, tem vontade, tudo mais. Porque o que eu costumo de dizer do tarô, todo mundo tem vontade de abrir, só que ninguém tem vontade de Aham. admitir. Então, os mais próximos, assim, eu comentava, estava fazendo aula, tudo mais, se eles queriam abrir. Então, fui começando a abrir com a tiragem, a linha do tempo, que é a de 3 cartas. Então, fui começando, aos poucos, fui me conectando, fiz aquela atividade que eu passei para vocês no outro encontro, Aham. e abri os arcanos, e, tipo assim, então, tinha vezes, vamos dizer, domingo não trabalho. Tinha vezes que eu tirava 1 hora, 1 hora e meia, sentava com as cartas, embaralhava ela. E cadê meu tarô? Eu embaralhava as cartas tudinho, deixava virado
e ia abrindo uma por uma, tirando elas, e ficava ali uns 2, 3 minutos, olhando cada detalhe dela, pedindo pro arcano daquela carta vir até mim e tudo mais. Daí foi quando fui começando a abrir, abrir tiragens com muito mais cartas. Que na questão da tiragem, você pode abrir quantas cartas você quiser. Se eu quiser abrir aí 78, você pode abrir. Só que aí também tem a Desde que questão. você saiba, desde que você saiba a dica de 98, né? 98 energia. Você vai tomar conta, pensa no, pensa nos arcanos como fractais. O que é um fractal? Quando você entende o que é um fractal, você entende bem fácil o tarô. Quem tu era? Alguém de vocês já morou em alguma outra cidade, que nem o Léo morou em Cuiabá. Quando o Léo saiu Eu de morei em Cuiabá, Niterói, Niterói, você está morando aonde agora, Fernanda? em Volta Redonda, no interior do Rio. Volta Redonda. Então, dentro do baralho cigano, tem uma carta que é a cobra. A gente fala, nossa, cobra é traição, cobra é falsidade. Mas não é falsidade. Porque quando você, Fernanda, quando morava lá, você mora em Niterói hoje, correto? Não, hoje eu moro em Volta Redonda. Eu sou nascida em Niterói e já morei lá. Quando você saiu de Niterói, você estava no ambiente. Então, você tinha uma pele fractal para aquele ambiente. Quando você sai e fala, eu não quero mais esse ambiente, eu, eu não quero mais ver, eu quero ir para outro ambiente. A cobra, ela deixa aquela pele dela e ela vai para outra, ela vai se transformar naquele outro ambiente. Então, as pessoas da de Niterói vai falar, ai, a Fernanda é assim, assim, assim. Só que, se ela fala, ela vai aí é o passado volta e fala, Fernanda, eu quero, vem conversar, eu quero falar com você. Só que ela está pensando que você é a Fernanda do passado. Só que agora você é a Fernanda que não está mais lá. Se você quiser agradar ela, você vai começar a ter duas caras, porque na agora Travei, você é de outra travei. forma, você não é mais de lá. Então, o tarô é mais ou menos isso. Cada carta é um pedaço que você pode utilizar, seja ele bom, que você vai fazer com ele, aí depende de você. Uhum. Ó, um jeito de Fernanda também, Átalo, o Matos, para poder se conectar com as cartas que eu usava bastante. Os arcanos maiores, que são 22, a gente descobriu o nosso pessoal, que é com a data de nascimento. Tem a Uhum, carta do arcano maior do ano, no caso desse ano de 2025, é o Eremita, ele que está regendo o ano de 2025. O primeiro semestre está sendo regido, se eu não me engano, deixa eu só fazer aqui as contas de novo, gente, que eu já perdi. Porque aí, para vocês saberem do ano, você só soma o ano, que é 2025. Para quando você quer saber do primeiro semestre, que é de janeiro até final de junho, você vai somar o primeiro dia do ano, ou seja, dia 1 de 2025. Que aí ele vai dar o primeiro arcano, que vai estar junto com o eremita nesses primeiros 6 meses. Deixa eu só lembrar aqui. Mais 5. No caso, o arcano que começou em janeiro e está com a gente agora até o final de junho é o arcano 11, que no caso é a força. E a gente Coloca vai entrar, na tela, Léo, os dois para ele ver, consegue? que eu não vou conseguir achar a imagem aqui. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho, só um minutinho, gente. Arcano maior 11. No caso dos arcanos maiores, eu até expliquei pro Matos, tá, gente? Tem alguns tarô que o 8 e o 11 vai acabar mudando. Por uhum. quê? O 8 e o 11 é a força e o outro é a justiça. Na maioria Justiça. dos tarô, o 8 é a justiça e o 11 é a força. Já em alguns outros, é ao contrário. Então, tipo assim, depende E muito na do hora de tarô que ficar você for legal. trabalhar também. O tarô que eu Acabar. estou trabalhando, a força é 8. Inverteu. Uhum. Aí É, por isso que eu falei pro Márcio, depende muito do tarô que for usar. Eu vou é sair aqui, porque eu não estou ouvindo, está acontecendo alguma coisa. O Átalo levantou a mão, Léo. Pode falar, Ato. interessante assim que meio que
eu me senti conectado com o tarô antes de ter o próprio tarô, entendeu? Eu não. Foi uma coisa contrária, porque assim, como eu até tava relatando pro Matos que é, eu tinha intuição de números, e desses números eu ia olhar o que que significava no tarô e aquilo falava comigo. Aí foi quando eu tive aquele insight, vou comprar um tarô pra mim porque ele tem algo pra dizer pra mim. E Uhum, assim, desde a primeira vez que eu peguei esse tarô, meio que eu sinto que ele é uma extensão de mim. Nunca tive dificuldade com ele. Foi uma coisa muito intuitiva, muito natural, assim. Às vezes eu até sinto, olha, tem uma mensagem pra mim, eu tiro e sai, entendeu? sim. O Então, cigano que eu ainda não tive essa conexão, porque eu preciso consagrar ele. Tenho até medo de tirar, ele não tá consagrado. Eu não sei o que que vai rolar, entendeu? Também então, o que eu tenho acho isso, eu não legal, consagrei o meu. É. o que eu acho legal nessa sua fala, Átalo, é que, tipo assim, os 22 arcanos maiores, eles são como se fosse o lado espiritual das cartas. Eles também, igual a gente vê o arcano pessoal, eles também são conhecidos, os 22 arcanos maiores, como a jornada da alma. A gente vai passar pelos 22 o tempo todo, às vezes num mês só a gente passa em todos. Então, quando eu me conectei mais com o tarô, igual o meu, o zero, que é o louco. Eu coloquei na minha Uhum. cabeça o quê? Se hoje eu resolver começar uma faculdade, começar a resolver fazer um novo projeto, às vezes não tenho dinheiro nenhum, mas eu quero começar. É a energia do louco que está comigo. Porque o louco, ele é isso, é você ir para cima, você conhecer novos lugares. Então, tipo assim, quando você para analisar a sua vida, você vê que todos os arquétipos do tarô tá na sua vida. Então, quando, igual você falou, eu sentia a questão do número e a ver no tarô, tinha muito a ver, eu tinha essa conexão. Por quê? Porque você já vive esse negócio do tarô. Então, essa energia ele reverbera mais em você por causa disso, porque você entende que a sua vida também conectada com o tarô. Então, tipo, qualquer movimento que você fazer é alguma energia. Porque, igual o tarô, os quatro naipes que eles têm, o copas, é o sentimento. Então, qualquer sentimento que você sentir, é o momento de deixar o sentimento ir embora, igual o oito de copas, que é aquilo, você pegar o que você já viveu e seguir sua vida. Então, tipo, tudo que envolve sentimento tá dentro da copa. Ah, questão do Uhum. financeiro, questão de chegar bens para mim e tudo mais. Já entra o naipe de ouro. Então, vem todas as características deles também para a gente. Então, quando a gente tem essa conexão maior com eles, a gente começa a ver que tudo na nossa vida a gente consegue se basear neles. Então, por isso que antes mesmo de eu ter o tarô, eu sempre gostei de tarô. Só que, tipo, eu fui começar a realmente estudar e abrir em 2021. Só que desde pequeno eu tinha essa vontade, eu tinha essa mania de cartas. Então, tipo, minha avó tinha o baralho normal para jogar jogo, truco, essas coisas. Então, sempre que eu via aquelas cartas, eu ficava apaixonado. Depois, estudando tarô, eu descobri. A gente sempre tem que chamar de tarô, por causa da questão de ser uma ferramenta divinatória. Aí, tipo assim, tem pessoas que costumam de pegar o tarô e falar que é baralho. Geralmente, quando eu estudei, falou que não, você não pode falar porque você tira esse lado espiritual dele. Só que os baralhos que a gente normalmente joga, pife, truque e tudo mais, eles falam, se você reparar, vamos dizer, vou jogar um pife, que é juntar 9 cartas. A pessoa tá lá se matando para pegar o sniper de copa. Se você avaliar a vida dele, é alguma coisa no sentimento. Porque com o baralho que a gente usa para jogar esses jogos, a gente consegue fazer tiragem de tarô, usando os naipes também. Uhum. Então, tipo, porque ele foi inspirado no tarô. Então, a gente consegue, se a gente consagrar ele, se a gente usar ele para essa ferramenta, ele simplesmente acaba virando mais um tarô para a gente. Então, tipo Uhum. assim, essa sua conexão com o tarô é mais forte, entendeu? Uhum. Ó, deixa eu só pegar as Ô, imagens. Léo, repete Diga. para mim o que o snipe representa. Ó, copas, normalmente é os sentimentos. Então, quando o sentimento da pessoa e tudo mais, é o copas que ele representa, todos os nossos sentimentos. O ouro, ele já é mais voltado para o financeiro, para os bens, para essa questão de tudo que a gente ganha, vamos dizer assim, fisicamente, ganhar dinheiro, novos contratos e tudo mais, então é baseado no ouro. O naipe de paus, ele é mais voltado para o lado do trabalho. Então, questão de trabalho, quero saber como que tá indo, como que eu estou indo no certo trabalho, se eu vou arrumar um trabalho. Então, ele traz muita questão da gente trabalhar. E Esse já trabalho também entra profissões? também.
qualquer coisa voltado do trabalho, a profissões e tudo mais, entra no naipe de paus. Aham. Aí a espada, ela já entra na questão de corte, que é uma espada, né? Então ela traz quando você analisa o snipe de espada, é aquilo que você precisa cortar. Vamos dizer, igual por exemplo, deixa eu só procurar aqui os dois de espada. No caso do Aí quando a meu, gente fala de Copa, quando a gente fala de corte, a gente fala de mudanças. de mudança. Que é tipo assim, vou só procurar aqui o dois de paus, que eu gosto dele, que ele é mais fácil para explicar. A simbologia no meu Aí tarô. uma dúvida, esse tarô aqui que eu tenho, eu não consagrei ele diretamente, eu já fui indo e foi indo. Tem um problema? Não tem problema de consagrar, porque o que entra é a questão de você consagrar. É para você se conectar com ele, você já tem uma certa conectividade. O bom de você Uhum. consagrar o mais rápido possível é porque alguém Hum. fez esse tarô. Alguém imprimiu, alguém embalou, passou para a mão de outra pessoa, passou na mão de outra, e assim foi indo. Então, você pode abrir? Pode abrir. Mas só que o ideal é ele consagrar, por quê? Para você tirar todas as energias que tiver ali. Que às vezes pode vir um obsessor junto, às vezes pode vir alguma energia que pode vir de causar mal a alguma coisa. Então, por isso que o recomendado é sempre consagrar antes. Você pode Uhum. usar sem, mas o quanto mais rápido possível você consagrar. Uhum. Ô, Léo, e como que você consagra? Eu normalmente eu faço uma limpeza por mês. O que eu aprendi? A gente pega uma taça, um copo com água, coloca sal grosso, o jeito que eu faço, tá, gente? Aí eu pego na boca que dê para deixar as cartas em cima. Que é como, aí você deixa de um dia para o outro, que é como se a água evaporasse junto com o sal, ela faz aquela infusão da fumaça, do vapor, e vai passando em todas as cartas. Ou, normalmente, também, o que que eu gosto de fazer? Eu acendo um Paulo Santo e vou queimando ele com a fumaça passando em volta, fazendo oração, pedindo para limpar, tudo mais. Aí depois que eu limpo tudo, aí eu sento, medito, me conecto de novo com ele, que é sempre bom você estar se conectando com o tarô. Então, essas duas maneiras que eu uso para poder estar limpando ele, para estar consagrando ele. Uhum. Uhum. Gente, agora eu não estou achando esses dois. Ah, ó, esse daqui no meu tarô, ó. Estão Sim. conseguindo ver? Sim, São duas pessoas, uma torre e duas Isso. pessoas de cada lado? É tipo num bosque, aí é uma árvore Aham. no meio com duas Ah, pessoas. tá. Aham. Essa carta aqui, quando ela sai, o principal sentimento que ela me traz, quando geralmente sai numa tiragem. E isso depende muito também da posição que ela tiver. Essa daqui, ela traz muita questão, como é o naipe de espada, é o quê? Duas pessoas, dualidade. Então, sempre, os números dois é sempre dualidade. Então, tipo assim, Uhum. é você saber se posicionar, saber o momento certo de falar, porque às vezes um A errado falado, ele pode causar o rompimento e afastamento das duas pessoas. Então essa carta traz isso, é o momento de você saber dar cortes, porque às vezes você pode dar um corte sem querer. Você acabar cortando alguém da sua vida, cortando um relacionamento, cortando a espiritualidade, qualquer coisa, sem querer por questão de não ter tomado cuidado. Então, por isso que a espada ela traz muito isso. Tanto o momento certo, ela pede para você tomar cautela. Então, a espada ela traz muito isso, a questão do momento de cortar, o momento de transformação, o momento de você deixar as energias aí. Tá Uhum. bom? Oi, Daisy. oi, Léo, tudo bem? Tô Nossa, ótimo. eu fiquei de olho, aí não tinha nada. Eu falei, ixi, eu acho que hoje não tem nada, não, eu confundi. Eu cheguei de viagem hoje, no final da tarde, cheguei em casa. Que delícia. Aí, aí fiquei olhando, olhando. Agora eu peguei de novo, que eu botei para carregar meu celular, e eu olhei e aí vi o Léo. Estou só aguardando você. Então, meu Deus, Tô tudo só bem, né, com vocês? Graças tudo a Ótimo. Deus. ó, igual eu tava falando para vocês, deixa eu só arrumar aqui, que esse ano, vocês estão conseguindo ver a imagem que eu arrumei, né? Sim.
Sim. O Eremita. eremita. Isso, igual eu falei para você, a gente fez nossos arcanos pessoais. No caso, cada ano também é regido por um arcano. No caso, quando é o ano, você vai somar. No caso, 2025, 2 mais 2 mais 5, que dá 9, que é o eremita. Então, o arcano que está cuidando da gente esse ano é o eremita, que aí é, para vocês, nessa imagem aqui, o que que vocês conseguem analisar? A espiritualidade está assim aflorando, né? A gente está numa. Não é, eu estou vendo que não é questão de busca, é questão de encontrar o seu caminho, Uhum, entendeu? De pegar e vamos que agora é a hora. sim. E você, Aki? Ah, no caminho da sabedoria, né? Da iluminação, é até uma introversão, né? Eu me imagino muito ele caminhando à noite, né? Com esse cajado dele iluminando. É uma caminhada que veio de longa data, né? Talvez uma caminhada até que não é dessa vida só, sabe? É um tipo de conhecimento que retorna para você. Sim. E você, Daisy? Não, então, ele é um ancião, um Uhum, sábio, que a lamparina é para iluminar para o caminho, para que ele tome decisões, decisões certas, né, no caminhar dele, sim, porque não tem tempo, de errar já. Então, sim, a lamparina é como se ele estivesse iluminando o caminho para iluminar também, né, a sabedoria, sei lá, para que ele acerte no caminho dele. É isso que eu acho uhum. que é isso. Sim, eu que aprendi. Ó, o eremita para mim, no caso, tá, gente? O eremita, ele traz muita questão, eu gosto dele, que eu costumo de dizer o quê? O eremita, ele me traz a energia do quê? De um momento de você aprender sobre a solidão e a solitude. A solidão é aquilo, você tá, vamos dizer, abandonado, sem ninguém, só que a solitude é você gostar da sua própria companhia. Então, ele remete muito isso ao momento de você se conectar com a espiritualidade, se conectar com você mesmo, então, aquele momento de você tirar para si. Ele, sendo um ancião, segurando a lamparina, o que que acontece? A lamparina, chega um momento que ela apaga. Então, ela também traz para mim isso. Você tem que saber onde você está caminhando, porque você não vai ter tempo de voltar para trás. Ah, mas ali eu poderia ter feito diferente. Aí você pegar e voltar o caminho para pegar um outro caminho. Só que aí você acaba perdendo tempo. Com isso, a sua lamparina logo se apaga e você vai ter que seguir o caminho na escuridão, sem a luz para estar te guiando. Então, ele traz muito isso também para mim, de você analisar o que você está fazendo para ver se realmente é aquilo que você quer. Por isso que ele traz a questão de você meditar, de você se conectar com você, se conectar com a espiritualidade, para você ter certeza do seu caminho. Porque vai chegar um momento que sua lamparina vai acabar. Que igual ele, como é um ancião, ele está chegando perto do fim da vida dele. Então ele mostra isso, você saber onde você está caminhando, para você chegar no final com a sua lamparina ainda intacta ali, ainda ela acendendo o seu caminho. Porque tem pessoas que é assim, tomei uma péssima decisão, vou voltar atrás porque eu vou tomar essa outra. E fica fazendo isso. Chega um momento que ela não sabe mais o que fazer, porque a lamparina dela apaga. Aí com isso ela acaba se perdendo. Então, para mim, o eremita ele é isso, tá, gente? Que aí esse no caso é o arcano do ano. Aí tem o arcano do primeiro semestre, de janeiro até agora o final de junho. Normalmente, o que que a gente faz? A gente soma o primeiro dia do ano. No caso, dia 1º de janeiro de 2025, que vai dar o arcano 11, igual eu expliquei. Peraí. Igual eu expliquei, a questão do arcano, que aqui está mostrando 13, mas é 11. O arcano 11 e o 8, dependendo do tarô usado, ele vai mudar, tá, gente? Alguns o 8 vai ser a força e o 11 é a justiça, e em outros o 8 é a justiça e o 11 é a força. Então ele acaba dando essa mudada. Qual que eu uso das bruxas, o 11 é a força, tá bom? Aí eu peguei essa imagem aqui pra gente ver o que que vocês vê nessa imagem aqui, tá, gente? Quem quer começar?
Parece aquela música suave como um vulcão tranquilo. Como é que é aquela música? Suave como um vulcão. Tranquila Tranquilo como como um um vulcão, uma coisa furacão. assim, tipo assim, ela tá tranquila, mas assim, a força tá com ela, sabe? É uma coisa tranquila, mas se precisar a gente usa força, tipo isso. Uhum. Fernanda? Para ter a sabedoria, né? Você vê que ali ela está tendo sabedoria de domar essa força que representa pelo leão Sim. e, e esse equilíbrio. Eu vejo uma Uhum, carta muito equilibrada, assim, de que é possível a gente seguir, porque você vê, o leão ele é o rei da selva, né? E ela tá Sim. calmamente ali do lado dele, domando ele. Então, é a gente domar os nossos medos mesmo. E chegou a hora de juntar isso tudo e seguir em frente. Bora. Uhum. Daisy? Para mim é assim, é como se a força não quer dizer que tudo que você tenha que fazer, você tem que usar a força mesmo, a força física, né? Ela mostra que ela consegue dominar o leão, né? Com sabedoria, com gentileza, né? Com carinho. Então, que você consegue tudo, não usando não usando a força física, mas com gentileza, com carinho, com intuição, Uhum. assim, né? Sim. Ó, para mim, a força, como que eu vejo ela? Que a maioria das cartas da força sempre vai ser assim, é uma donzela, às vezes com um leão, às vezes um dragão, muda bastante. E igual aqui no caso dessa, que é o leão, que ele tá calmo do lado dela. A força, quando ela sai, eu costumo dizer o quê? É uma donzela. Vamos dizer assim, a gente olhando a realidade, um leão com uma donzela. O leão ia atacar. A carta da força para mim é aquilo, você tem a força interior. Você não precisa mostrar para ela brigando, gritando, falando as quatro ventos. Você mostrando você sabendo que você tem a força, a pessoa vai olhar para você, porque os animais é isso, os animais reconhecem quem é mais forte que eles e abaixa a cabeça, porque ele sabe que aquele vai ser mais forte que ele, então ele não vai querer ir para briga. Então ele vai reconhecer essa força que já tem dentro do outro. Aí até conversando com o Matos eu falei, pega a força, por exemplo. Ai, Daisy, você é rica, milionária. Aí você pega, ninguém tá sabendo. Aí você pega e começa, ai gente, olha, eu tenho ali na minha casa uma bolsa com 50 mil. Às vezes do lado tá um bandido ali ouvindo. Porque você quer se mostrar, porque você tem isso dentro de você, mas você quer mostrar. Eu tô só comparando a questão da força. Então, tipo assim, você sabe que você é rica, mas você quer mostrar para os outros, você quer se aparecer. Aí alguém pega e ouve ali, de repente vai lá e invade sua casa, machuca você, às vezes pode até matar alguma coisa para pegar aquilo. Mesma coisa é a força, você tem a força. Às vezes você querer gritar. Às vezes aí a pessoa pode ser mais forte que você, ou ela, reconhecendo que você é forte, pode chamar mais gente para querer te machucar. Então, tipo assim, é você reconhecer que você tem a força, que você não precisa sair mostrando, que quando você chegar, todo mundo vai reparar isso em você, mesmo sem você abrir a boca. Porque às vezes você abrindo a boca pode te causar um mal. Então, sempre que sai essa carta, é essa parte que eu busco, tá bom, gente? Muito Aí, bom. só para mim finalizar isso dos arcanos, aí. Agora, dia 1º de julho, entra o arcano do outro semestre. No caso, dia 1º de julho até dia 31 de dezembro. Aí a gente soma o último dia do ano. No caso, 31/12/2025, que vai dar o 16, que é a torre. uhum. Aí é esse arcano que vai estar acompanhando a gente nesses 6 meses aí, a partir do mês que vem, tá, gente? Quem quer começar a falar o que vê nessa carta? Tá mudo, Fernanda. Ela representa muito para mim, porque a torre, ela é a vontade de Deus, né? A vontade do divino já atuando na nossa vida. A torre, Uhum. ela é quando, tipo, não tem jeito, gente. Saiu ela, é porque aquilo ali, aquela ruptura, aquela
vida ou ato, aquilo vai cessar. Tá na hora de Uhum. acabar e a gente começar um novo ciclo. Sim. Independente se a pessoa quer ou não, esse, na minha percepção, né? Uhum. A gente querendo ou não, porque é a vontade de Deus, e contra a vontade de Deus, ninguém tem como agir. Uhum. Átalo? Eu acho que me vem mais a ideia de queda de coisas, como eu posso dizer, não bem embasadas, não bem estruturadas, tipo ideias que não são, como é que se diz, bem fundamentadas, de poderes que não têm uma boa. Como eu posso dizer, uma boa fundamentação, tudo que não for bem estruturado, bem embasado, bem cuidado ou bem construído vai cair, tipo, algum tipo de hipocrisia, que você fala uma coisa, mas por trás faz outra. Acho que, tipo, até para uma época do ano, meio que é uma queda de coisas que podem estar enrijecidas ou construídas sobre uma ótica que não é verdadeira. Aí vem o destino, a justiça, uma vontade maior, né? A vontade de Deus e quebra. Sim. Daisy? Para mim, eu vejo que ator significa que, às vezes, assim que tem relação com o ego da pessoa. Então, às vezes, o ego da pessoa, ele está muito elevado, sabe? Sim, está muito, às vezes até infantilizado, e aí é como se você tivesse que soltar isso, sabe? Sim, você sair um pouco do seu ego para você conseguir ter uma expansão maior das coisas que acontecem, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso ao nosso ego e a gente não consegue andar na vida, assim, evoluir, crescer, melhorar. Então, isso para mim é como se você tivesse que deixar o ego um pouco, sabe? Assim, derrubar o seu ego e ter mais um discernimento para Uhum. você seguir o seu caminho. É Uhum. isso. Ó, para mim, a torre, no meu ver, depois eu vou, depois aqui a gente vai entrar um pouquinho em tiragem, tá, gente? Porque eu vou explicar para vocês algumas. Quando sai a torre para mim, por isso que eu falo, depende muito da pergunta, depende da tiragem que você vai tirar, a posição da carta, e tudo mais. A torre eu vejo como questão de destruir algo para o que é verdadeiro surgir. Então, vamos dizer, depende muito da tiragem. Ah, a pessoa quer saber de um determinado assunto. Igual uma vez eu fiz uma tiragem, envolvia a questão de trabalho para a pessoa, e saiu essa carta na energia do presente. Falei para ela, eu falei, olha, tem alguma coisa acontecendo que tá escondido, foi criada uma mentira em cima, porque ela veio acompanhada da roda da fortuna. Aí eu falei, tá envolvendo dinheiro, então você fique atento ao que está acontecendo, tudo mais. Expliquei para ela. Dentro de uma semana descobriu que o vendedor estava roubando a loja. A supervisora descobriu. Então, tipo assim, a torre eu vejo como destruição para nascer o que realmente está ali escondido. Então, abrange tudo. Então, igual a Daisy falou, a questão do ego, a questão do que não é sólido ser destruído para ser sustentado algo mais sólido, igual o Átalo falou. Então, a torre, eu vejo ela como uma carta que depende muito a tiragem, a posição que ela tiver. Que para mim ela traz isso, a questão de destruir algo para surgir outro, mais firme. Então, algumas cartas eu tento buscar essa neutralidade por causa disso, que ela depende muito da pergunta e da posição que vai interferir também. Então, para mim, a torre ela traz muito isso. É igual, por exemplo, como ela vai acompanhar agora a gente de julho até dezembro, eu vejo que é o momento da gente olhar os mínimos detalhes, que às vezes pode surgir alguma coisa para, vamos dizer, vai mexer na nossa estabilidade, no nosso alicerce, para querer desmoronar alguma coisa para nascer outro. Aí eu trago junto, que o Max mandou no grupo, que eu tenho um outro tarô, que eu peguei o da torre. Você pode ver que ela tem vários raios atingindo,
Só que praticamente ela está intacta. Ela só está com quebrado bem aqui, bem pequenininho. Uhum, Só que ela está uhum, sendo totalmente atacada. E tipo, essa que eu coloquei aqui, um raio só já destruiu ela. Essa daqui tá com vários. Esse tarô aqui que eu uso, que ele é mais para você, para quem tira, pro oraculista, ele é mais voltado pra gente, porque ele mostra qualquer sombra nossa também, que é o tarô negro, que eu tenho ele. Então, no caso dessa carta aqui da torre aqui, eu até falei para o Matos, ele traz a questão do quê? É a espiritualidade, que os raios é uma força da natureza, então traz muita questão da espiritualidade. Tá tentando derrubar alguma coisa, só que ela tá se mantendo firme. Então, a espiritualidade tá fazendo de tudo para desmoronar. Então, no caso desse tarô, eu usando ele, quando eu tiro para mim, seria isso: é alguma coisa está acontecendo que às vezes eu não quero deixar cair. Eu estou lutando até contra a espiritualidade, porque para mim isso é a minha verdade, isso é que eu realmente acredito. Então, quatro raios atingindo, isso está fazendo uma lasquinha na torre. Então, por isso que depende muito também o tarô que você usar. Que aí, esse sim. daqui ele traz muito o lado da sombra também, igual eu mandei lá no grupo, lado profano das cartas. Então, depende Ô, muito. Léo, essa coroa que tem acima da torre, ela também tem alguma ligação com o ori espiritual? Porque tem muita coisa de coroa, né, na cabeça da gente. E sempre no topo Sim, a da torre maioria tem uma do. coroa. Então, a maioria das torres tem a coroa, porque a coroa vai representar, tipo, a pessoa, o consulente ou você mesmo, se você fazer uma tiragem para você. Porque a torre quem manda é o rei. Então, na situação, Uhum, quem manda é você. Então, é o momento de você, uhum, igual, por exemplo, igual a Daisy falou, a questão do ego. O rei, ele tem um ego mais, vamos dizer assim, um ego mais inflado, porque para ele, ele manda no reino inteiro. Então, o raio atingindo e derrubando essa coroa, ele vem trazendo isso, que a espiritualidade não importa quem você é, não importa se você acha que você é o rei do mundo. Se for preciso a espiritualidade vir para destruir, ela vai vir. Então é o momento de você tirar, se retirar o seu ego, retirar aquele pensamento que você tem, porque às vezes, vamos dizer, você acredita tanto numa coisa, que para você é a verdade, você construiu sua torre em cima. O raio vem para destruir, para quê? Para você recomeçar a construir de novo a sua torre, mas dessa vez embasado em verdades, embasado em conhecimento, que às vezes você construiu algo na sua verdade naquele momento. Só que você estudando, você correndo atrás, você vai ver que tem outros conhecimentos por trás que vai mudar sua visão também. Então você precisa ser destruído aquilo que você construiu para você reconstruir novamente. Então a questão da coroa é muito isso, a questão de você deixar de lado o seu ego, deixar de lado esse pensamento que você tem, que você acha que é seu e é verdade, pronto, acabou. Então a coroa ela traz muito essa questão do ego, igual a Daisy fala. uhum. Entendeu, mais ou menos? Sim, sim. Bacana. Ó, eu Muito peguei bom. aqui também hoje, eu expliquei os arcanos, tá, gente, do arcano do ano, arcano dos semestres, que também todo ano você pode fazer, tá bom? Porque aí é um meio também de vocês se conectarem com os arcanos também. Aí eu tinha pegado também aqui, pra gente ver, cadê? É, eu peguei aqui duas tiragens, gente, pra gente entrar um pouquinho nas tiragens. No caso, eu começar com a tiragem da linha do tempo, que a Daisy também gosta, né, Daisy? Nossa. Que é uma ótima tiragem. Igual, Fernando, você falou que quando você vai tirar, você não se sente tão conectada. Esse tipo de tiragem aqui, ela é muito boa para quem está começando. Por quê? Ela é conhecida como a tiragem da linha do tempo, que é o passado, o presente e o futuro. Só que aí entra a questão das tiragens, o quê? Trouxe até essa imagem aqui que eu achei, que as três cartas, ó, aqui as variações são muitas. O passado, o presente e o futuro. A primeira carta pode ser a questão, a segunda o apoio e a terceira o obstáculo. Outro tipo, o problema, a raiz e a solução. O eu, o outro e a relação, quando você quer falar de relacionamento. A força, a fraqueza e o Peraí, conselho. esse professor é acelerado. Peraí. Questão, apoio, obstáculo. Qual que foi o outro? Problema, raiz Aham. e a solução. Hum. Se puder Aí, jogar vocês no estão... grupo depois essa imagem, Vou jogar. gratidão. Dá um Solução. Aí o outro é Ah, o tá, eu. desculpa. É porque eu estava na outra tela, eu não estava vendo aqui. Não, sem problema. Tá.
Aí tem o O eu, eu outra, a e a relação. relação. Uhum. Aí vem a força, a fraqueza e o conselho. E por último, essa opção A, opção B e opção C, ela é boa para quando a pessoa tem uma dúvida, tipo, ah, eu estou em dúvida de um emprego. Se eu estou com duas oportunidades de emprego, quero saber qual seguir. Você pode chamar como opção A, opção B e um conselho. Então, tipo assim, o tarô é igual esse, a tiragem de três cartas. Você pode arrumar tanto passado, presente e futuro, mas você pode arrumar essas outras opções também. Porque isso, até quando eu estava estudando, eles falam que o tarô, até vocês começando a estudar, vocês podem o quê? Criar uma tiragem de vocês. Uma tiragem que é só do Átila, uma tiragem da Fernanda, a tiragem da Deise, que é exclusiva de vocês. O que vai, trazer bastante é vocês terem em mente o que aquela carta vai significar na sua tiragem, porque aí você tem que falar. Ah, vou fazer a consulta. Olha, escolhe a primeira carta que ela vai ser a questão. Tirou a primeira, ó, agora você vai tirar a segunda carta que ela vai ser o apoio. Agora você vai escolher a terceira, que vai ser o obstáculo. Então, sempre você falar para aquela energia da carta estar ali. Então, tipo, ah, eu vou tirar, então ela vai trazer a energia da questão. Ah, vou tirar a segunda, vai trazer a energia do apoio. E a terceira, a energia do obstáculo. Então, vocês podem criar a tiragem de vocês. Ah, quero criar uma tiragem com 20 cartas. Vocês estão abertos. Só que, tipo, quanto mais carta, é mais energia que você vai usar. E também o lado bom de mais carta é a questão de tipo, a questão fica mais explicada. Para essa de três cartas, normalmente, igual eu mandei lá no grupo, ó, tiragem ideal para situações menos complexas, ou para aqueles momentos em que precisamos de uma sugestão ou de alguma ajudinha para enxergar as coisas melhor, trazendo as energias do passado, presente e o futuro. Então, tipo assim, uma pergunta básica, tipo, ai, como vai ser minha semana? Aí você pegar e tirar as três cartas para você saber como que vai ser a semana. Então, tipo assim, perguntas menos complexas que seria ideal para esse tipo de tiragem, porque ela traz uma resposta mais rápida, digamos assim. Tá bom? Uhum. Vocês estão com o tarô de vocês? Bom, Sim. Alguém de vocês, um de vocês escolhe aí. Quer tirar três cartas para a gente ver a energia da semana? Nossa, de quem está aqui presente? bora. Quem se habilita? Pode ser eu. Átalo? Alguém Eu falou? acho que a Fernanda já tá O já ato. embaralhando, deixa ela. Não, não, pode tirar, meu amor. Pode tirar. Suave. Embaralha quantas vezes, gente? Quantas vezes, Fernanda? Então, eu aprendi que a gente embaralha até a carta começar a agarrar. Aí tá na hora de parar e divide em Ó. três. Uhum. Aí entra a questão da energia do tarô também, tá, gente? Ah, Vou ou embaralhar, vamos também você dizer. pode fazer 7 vezes. Vou embaralhar. Uhum. Se eu quiser, vamos dizer, estou embaralhando. Estou embaralhando, a carta pulou. Se eu não falei nada no começo de embaralhar, não é recomendado você usar aquela carta. Por quê? Quando você embaralha, você já coloca, vamos dizer, como vai ser minha semana? Se cair alguma carta, já vou usar ela. Por quê? Se pula, acontece alguma coisa que você não colocou a energia, pode ser alguma energia de fora interferindo. Então, por isso que é sempre bom o centramento. Geralmente eu acendo uma vela, um incenso, tudo mais, para tirar essas energias. Mas sempre você colocar a sua intenção, porque às vezes pode vir espíritos fantasiados, com uma máscara, se mostrando bom, mas na verdade trazendo coisas não tão boas. Então, sempre que for, ah, não, se pular a carta eu vou usar. Então, você já determina isso antes de começar. Senão, é sempre bom só ir seguindo. Aí a questão do embaralho, você pode embaralhar, normalmente é 7 vezes, mas igual eu, geralmente eu costumo perguntar se quer de 1 a 9 e pergunto se quer o corte antes de começar a embaralhar. Porque aí depois que embaralha, já não eu não recomendo por causa disso, por causa das energias que vão estar ali presentes no momento. Tá bom? Uhum. Tira aqui. A morte, as de copas e as de paus. São as três cartas que caíram. Você É, mostra pra gente, Chátalo? pera aí, deixa eu virar aqui. Se você tem como virar. Meu pai amado, como eu sou analógico. Pera aí.
Não, não tem como virar, não. Calma aí, deixa eu falar. Ó. Mostra a A primeira morte, carta, primeira então. carta. A segunda, as de copas. Terceira, as de paus. Olhando essas cartas, o que que você diria de conselho para essa semana para gente, Átalo? Bom, a morte é renovação, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, só um segundo. Aí essa morte aqui, ela tem um caminho vermelho, né? Talvez é um caminho de sentimento, né? Porque você vê que em Copas também tem vermelho. Como se fosse esse mesmo caminho aqui, que estivesse seguindo algo de sentimento, assim, uma mudança com relação a sentimentos, Uhum. entendeu? Ah, e paus, eu não sei muito o significado dela, mas deixa eu tentar observar aqui. Paus. Bom, nessa carta aqui, eu vejo que tem uma sombra, que tem dúvidas, e tem uma luz aqui. Uhum. E tem o Ás, né? Talvez uma questão de uma mudança com relação a um sentimento que vai clarear algum tipo de dúvida ou que vai equilibrar uma questão que é a dúvida com relação ao sentimento. Meio que seria isso. Que eu Uhum. vejo, dentro da minha humildade. Você quer falar, Fernanda, a respeito das cartas? Para mim fez total sentido. Uhum. É o meu momento. Daisy? Uhum. Léo, é assim, ó, o Átalo tirou, mas eu tirei também aqui. Eu queria Aham. mostrar, porque eu acho que tem tudo a ver com a carta que o Átalo tirou, sabe? É porque, assim, as minhas cartas, elas são diferentes da de vocês, porque eu uso a carta de Marcélia, né? Uhum. E aí, olha, primeiro saiu aqui, dá para ver? A Lua, Uhum. A lua, Uhum. que é o mistério, depois saiu o esqueleto, a morte, É, o mesmo corte. Morte Vai ter algum também. e corte de coisa. saiu o carro. para Uhum. caminhar. Bora, que é isso aí. Étalo. Movimentação, Então, assim, tem tudo a ver com o que saiu do Átalo, né? Sim, porque, Que o ó, a Átalo primeira carta falou, porque dele. eu acho assim, a Lua representa o lado materno, né? Então, o Uhum. que eu, o que eu sinto, é assim, às vezes a gente tem que soltar um pouquinho e assim, é como se a gente tivesse que morrer e Para nascer. ressuscitar, para nascer de novo, para mudar o curso da nossa vida e deixando um pouquinho de lado o nosso DNA e a gente pegar a rédea da nossa vida, sabe? Do nosso caminhar com o nosso DNA e não usando o DNA da nossa mãe nem do nosso pai, sabe? Então, é mais ou menos isso. E é mais ou menos, assim, eu acho que tem tudo a ver com as cartas que o Átalo tirou também. Sim. Uhum. Que, ó, a primeira carta do Átalo foi a morte, né? É, Uhum. A morte, no caso, o seu saiu na segunda. A morte já traz isso, a questão de findar um ciclo para começar um novo, é o renascimento. A Lua, isso. na sua primeira, ela traz essa questão também da mãe, só que a Lua também, junto, para mim, quando sai a Lua, ela traz muito o lado da intuição, da espiritualidade. Então, você ouvir sua intuição. Então, juntando essas duas primeiras cartas de vocês, seriam isso. Porque a sua, logo em seguida, saiu a morte. Então, é como se você puxou a primeira energia para complementar a do ato. Então, tipo assim, vai ser uma semana para a gente ouvir as nossas intuições, ouvir o que está dentro da gente, que vem da nossa mãe, que vem da linhagem para conseguir tomar essa decisão, para ver onde vai ser essa transformação. Que aí junto saiu o Ás de Copas, que o Ás, o tarô ele também tem a questão da numerologia. O Ás ele representa muito também o início. O Ás, porque ele é a primeira carta dos arcanos menores sempre. Então ele é o início. E Copas
igual eu falei, é o sentimento, e vem também o vermelho, como se fosse um tapete vermelho. Então, pode ser alguma coisa no sentimento que vai passar essa transformação. Então, para a gente poder analisar que tanto é a sua segunda carta saiu a morte. Então, é isso, a gente analisar que às vezes é algum sentimento que está ali precisando. E a dele saiu o Ás de Paus. Que eu achei É. interessante, se você puder mostrar, que o Ás é o início, igual ele falou, tem a nuvem, tem o sol, então tem essas duas, a questão da sombra e da luz que existe. E lá no fundo da carta tem umas árvores. E a pessoa está segurando um galho, e você pode reparar que está com dois galhos saindo. Então, é tipo, Uhum. a gente vai morrer alguma coisa no âmbito emocional, que é para a gente ouvir bastante a nossa intuição, às vezes até pro lado materno, e que o Wise, ele traz isso, esse galho que a pessoa está segurando, se ele colocar na terra, daqui a pouco o que que vai acontecer? Ele vai florescer Vai novamente brotar. com esses dois galhos. E para florescer a árvore, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar. Então, o Wise, e entra aquela questão do naipe de pau ser a questão do trabalho, tá, Fernando? Que é aquilo que você tem que ter o trabalho de cuidar, o trabalho de iniciar algo. E que iniciando você tem que cuidar também. Então, tipo, é uma transformação que vai passar e que a gente tem que começar a cuidar desse novo acontecimento que vai vir. Você tirou também, Fernanda? Tirei. Olha, a minha primeira carta foi a força, a segunda carta A foi a estrela estrela e Hum. a última carta foi a torre. para Ou você. seja, para completar, acho que bem para completar mesmo o que foi falado aí, né? Que a gente precisa ter essa força, é, saber usar ela com todo o conhecimento que a gente tem hoje. Não precisa ser agressivo, né? Mas é saber que a gente é fortalecido, que está lá dentro. Se precisar, a gente age, mas se não, a gente tem. É para impulsionar mesmo, né? Tipo, vai, minha filha, porque tá na hora, é agora. A estrela, para mim, representa prosperidade, coisas boas, bons presságios, né? Porque é uma carta, assim, eu acho ela até bem bonita, ó, bem. A estrela, ela fica bem visível. Então, para mim, ela é uma carta que também usa de uma sabedoria, que você vê que tem uma estrela bem na testa da mulher. Então, Uhum, também usar a nossa intuição, temperar, né, tudo e saber dividir, saber pesar os prós e os contras. E a torre, né, amor? Deixar uhum, o ego de lado, né, Deise? E bora que vem coisa nova. E é assim, a questão da espiritualidade, igual você falou, a espiritualidade mostrando pra gente que é preciso desconstruir algo para que o novo venha. uhum. É Sim. onde eu te falo que é quando Deus vem e fala, não tem jeito, gente. Ou sim ou sim. É, bem isso. É duas opções, sim ou sim. Ó, a estrela que saiu na sua, eu acho legal porque é igual da Daisy, saiu a Lua. Que o seu é o Aham, arcano 17 e a lua é o arcano 18. A estrela, quando sai, eu costumo usar ela como o quê? Que igual você falou, tem até uma estrela na testa da mulher e tem a estrela lá no fundo. A estrela, quando isso. sai, ela traz muito, na minha, é tipo um cruzeiro de estrela e reflete até na água que a mulher está dentro da água. Uhum. É como se ela avisasse bem assim: os seus protetores, os seus guias, toda a espiritualidade está cuidando de você, está presente na sua vida. Então, junto com a carta da Lua, que é a intuição, é isso que eles vão trazer. Então, é o momento da gente ouvir essa intuição, aquela vozinha que fica no nosso ouvido, não é porque a gente está louco, às vezes é o nosso guia, nossos protetores que estão ali avisando alguma coisa. Às vezes é a vontade de fazer algo, então, tipo, ajuda também. Então, a estrela, para mim, ela traz muito isso, a questão de você estar sendo Tem uma cuidado. estrelinha aqui dentro de copas, ó. É tipo uma Ó, flor, mas é uma coisa meio estreladinha. parece uma estrela Olha. mesmo. É, e tem meio azul em volta dessas cortinas, coisa também meio água, né? Meio Sim. Aí agora eu falo sentimento que para tem na vocês. estrela ali. Ontem eu mandei aquela oração para a gente se conectar com a espiritualidade. Aham, delícia. É, Já saiu tudo nas cartas também. Verdade. sim. Engraçado,
Ô, Léo, e você vê como, né, ô Deise e Átalo, como que é legal, porque assim, é um complemento. Veio a Uhum. primeiro o Átalo, aí vem Deise dando, mostrando, aí vem a minha, tipo assim, é isso aí mesmo, gente. Uhum. Isso aí. É, né? Como que você, igual você falou no Confirmando, né? começo. Como se estivesse Sim, confirmando, olha, essa aham. semana vai ter essa energia, né? E que a Uhum. gente essa tiragem de 3 cartas eu acho muito interessante porque faz com que a gente trabalhe isso, né? Por exemplo, Sim, mesmo que saia uma carta negativa, uma carta ruim, mas é uma maneira de você se preparar para aquilo. Então, se acontecer algo, você já está preparado, então você já está mais fortalecida, né, para você superar aquilo ali, né, para sim, você lidar, né, melhor com aquela situação, com Criar uma mais estratégia, sabedoria, né? com mais, uhum. é isso. Ó, uma coisa nas tiragens que eu faço, igual, se vocês separaram de vocês todos saíram os arcanos maiores. É, Porque a gente o, eu acho que eu e a Deise, a gente só tá trabalhando com os maiores, né, Deise? Sim, Uhum. é, que daí, Eu quando eu entro, você essa ainda, semana que eu vou entrar os menores. com os menores. E quando vocês for fazer tiragem, como que eu faço? Quando eu tiro tantos maiores, quando eu vou fazer a tiragem, né, com as 78, aí vamos dizer, você pegou e fez a tiragem, saiu um arcano maior. Aqui no caso é temperança, tá, gente? Ah, fiz a tiragem da linha do tempo. Saiu só esse arcano ali no presente. Os outros é arcano menores. Igual eu falei, normalmente os arcanos maiores é a espiritualidade falando com a gente. Aí vamos dizer, saiu ali na energia do presente. Eu costumo tirar mais 2 cartas para essa, para mim ver o lado sombra e o lado luz dela. O que eu preciso trabalhar nessa energia para estar com a energia da temperança, nesse caso aqui. Então, geralmente, quando ela sai em qualquer tiragem que eu faço, na Cruz Celta, na Templo de Afrodite, na Mandala Astrológica, quando sai, eu sempre busco olhar esses dois lados, porque essas energias são as maiores energias que tem. Então, para você trabalhar, para você não ficar só no lado sombra dela, ou quando você estiver indo, você perceber e fugir dela. Sempre permanecer no lado da luz, para trazer o melhor aspecto das cartas. Então, geralmente, quando a tiragem tem e que sai igual do Atlas, a primeira foi, o arcano maior, a morte, normalmente quando isso acontece, eu sempre costumo tirar essas 2 cartas, que é só para entender as energias que estão ali presentes. Tá bom? uhum, Legal. interessante. Ô, Vou. Léo, tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Igual no nosso caso, cada um teve um arcano, né, para representar a gente. Isso, arcano pessoal. É, isso. Como, igual assim, eu e a Deise, a gente não tem os arcanos menores. É, você consegue ver para gente o que que os nossos arcanos estão querendo falar? Qual que é os arcanos? O meu, por exemplo, estou tentando achar ele aqui. Hum. O meu é o 4, o Imperador. O da Daisy, deixa eu ver se eu É acho o o da Daisy. eremita, não é? O eremita, meu? Deixa eu conferir aqui, Daisy. Que eu acho que o eremita não é o 9. Acho que o meu era 9. O do Átalo é o 5, O Como sacerdote? assim? Hierofante. O da Daisy. Não, peraí, deixa eu É, ver, deixa eu achar o da Daisy. É o 9. É o eremita. É, o seu eu eu não achei vi tão, aqui, não, Daisy. Qual que é a sua olha, eu data? achei tão É o interessante a eremita. questão da. Minha data? A da Daisy. 15 do. Ah, 25/11/1962. 1962?
É, 8, 18, com mais 7, 25, com mais 2, 27. 2 mais 7, 9. Eremita. eremita. O eremita. Deixa eu só pegar aqui. Do Átalo é o 5, né? O sacerdote. Isso. Uhum. Sabe o que eu E achei o meu é o interessante? 4. Essa Diga. questão toda de ser sacerdote. É porque Oi. assim, o sacerdote é uma coisa muito tradicional, de uma ideia que é mais bem conservada, né? Não... Mas eu me considero uma pessoa mais progressista, de quebrar regra, de quebrar coisa, mas também tem esse Então, lado mais tradicional, né? o Tanto que o primeiro tarô sacerdote, que eu... É, assim. o sacerdote, isso em qualquer tarô, no caso meu aqui das bruxas, todos eles vão estar iluminados, com alguma luz por cima. Uhum, No caso meu, ele está uhum, sentado numa poltrona, num trono, com a luz em cima. Ele tem aqui tipo um disco de ouro e um cetro, com uma estrela uhum, nele também. O sacerdote, ele traz uhum, muita questão de que você traz consigo as bênçãos da espiritualidade. Por isso que tem essa luz sobre ele. Porque o sacerdote, ele é isso, ele é receber ser a luz da espiritualidade na terra, ou seja, ele recebeu o reconhecimento. Muitas vezes, igual você tem esse pensamento, ele ser mais conservador, ser mais Conservador. centradinho e tudo mais. Só que ele é mais na questão de você receber essa luz. Porque a sim, espiritualidade, ela não vai estar aqui para, vamos dizer, você tem que agir A, B, C e D. Porque isso são egos das pessoas, no meu ponto de vista, tá, gente? Isso são egos da pessoa, por isso que eu falo, existe religiões e existe doutrinas. Doutrinas é eu colocar o meu ego à frente e falar, não, para você ser daqui, você tem que seguir assim, assim, assado. Se você mudar, você tá errado, você tá desviado, você tá isso, você tá aquilo. No caso do sacerdote, tanto é que ele está sentado numa poltrona, ele tá com o cajado, tá com ouro, porque o disco de ouro é como se fosse o quê? Ele pode ter riqueza. Você pode ter uma casa, a casa que você quiser dos seus sonhos, carro, viver do seu jeito. Só que ele tem o lado espiritual também, e ele traz isso, é você nunca esquecer a espiritualidade, nunca esquecer quem está cuidando de você. Então ele traz uhum. muito isso. Então por isso que igual você falou, que você já tem uma conexão maior com o tarô antes mesmo de comprar. Porque você já vem sendo abençoado pela espiritualidade. Então ele traz isso, é o momento de você conectar com ela. Tanto que esse tarô ele é super tradicional, né? Aquele chapadão, aquele primeiro, né? Ó. Ele é bem essa coisa de espiritualidade antiga, né? Uhum. Mas a questão do tarô, tipo assim, é que eu desde o do começo eu me conectei com os da bruxa mesmo, então os meus sempre são. Às vezes você Uhum. comprou o primeiro, às vezes você vai achar um igual. Eu achei um maravilhoso, que eu quero de qualquer jeito, tô correndo atrás de conseguir ele, depois eu até mando as imagens no grupo pra vocês verem. Eu me apaixonei, que é da deusa Tríplice, que eu sou apaixonado pela Tríplice, que é a jovem mãe anciã. Que normalmente, até quando eu vi lá, o cara falou, nossa, você trabalha com ela? Eu falei, trabalho. Ele falou, não, porque é uma energia super feminina e é muito difícil ela aceitar homens para trabalhar com ela. Então é uma energia muito assim. Porque na parte da bruxaria, tem aquela questão que eu até falei pro Matos. O seu arcano é esse. No caso da Daisy, é o eremita. O eremita é aquela questão de ter a sabedoria, saber escolher o momento, saber onde você está andando. Ele pede para você se conectar mais com o seu lado espiritual. Então, ele traz muito isso. E o da Fernanda é o imperador. Que o imperador é aquilo, é você saber lutar suas batalhas, saber o momento de lutar, saber se posicionar, não abaixar a cabeça para qualquer coisa, que às vezes você tá certo, só que a pessoa fala que você tá errado. Às vezes você quer abaixar a cabeça para tipo, não quero criar discussão. Então, você tá certo, eu vou seguir minha vida. Só que traz isso, você saber também opinar, porque às vezes você mostrando sua opinião, a pessoa vai mudar também. Porque o imperador é isso, é ele mostrar o que ele conhece também, que é através do conhecimento que você pode abrir mentes de outras pessoas. Então, ele traz isso, mas ao mesmo tempo ele tem um escudo que é para se proteger. Se alguém vir atacar, ele sabe também usar esse momento. Aí eu estava até falando com o Matos, a gente tem um arcano pessoal. Vocês podem fazer por dia, por semana, por mês ou por ano, tirar um arcano que vai estar te acompanhando. Tipo, eu fiz lá, pegou para Fernanda, saiu que essa semana dela é a Lua, vamos dizer. Então a Lua vai estar mais influente para ela, o arquétipo desse daqui, a simbologia da Lua, que é a questão da intuição e tudo mais.
Aí até o do Matos ele fez da semana e saiu o Imperador para ele, que já é o arcano pessoal dele também. Aí eu falei para ele, o tarô, ele segue, que eu gosto também da bruxaria, é isso. Você tem, porque os arcanos maior, para ele entender, eu falei, é como se fosse seu pai. Vamos dizer, seu pai e sua mãe. Vocês pegam ali, tem, a Daisy tem o eremita. É como se fosse o pai dela. Só que essa semana ela precisa da justiça. Então é na hora que o eremita ele vai dar espaço e a justiça vai estar à frente da vida dela nessa semana, para ela Mas trazer o como é que a conhecimento. gente vê o da semana, Léo? Você pega os 22 arcanos, aí você vai embaralhar os 22 que eu tinha mandado lá no grupo. Aí você fala, Ah, eu, tá. É. o Não, mas eu correto. vi, mas é porque eu esqueci. Queria lembrar, que eu quero anotar aqui. Aí você fala, eu, seu nome, tipo, eu, Leomar Moraes de Pinho, venho aqui pedir para que o arcano, o arcano maior dessa semana se apresente para mim. Aí você pega e abre as cartas e tira um. Aí, geralmente é Tá. aquele que vai te acompanhar naquela semana. Se você quer fazer uma vez por mês, se você quer fazer todo dia ou fazer uma vez por ano, aí é o que você sentir no seu coração. Você pode tirar só por uma semana, só por um mês, por um ano. Então, é o Tá. que você sentir. Que aí o que sair é aquele arcano que vai estar ali no momento que a energia dele é mais forte sobre você. Então aí Uhum. é na hora também que é bom para você se conectar com o tarô. Tipo, saiu a lua. Ter a intuição mais aflorada. Então, às vezes, vai chegar mais coisas para você. Então, você ficar atento a isso. Então, tem toda essa questão. Dependendo do arcano que sair, ele vai vindo, que é o arcano Tá. pessoal. Aí eles seriam como se fosse isso. Vamos dizer, o seu, que é o eremita, é como se ele saísse de cena essa semana, vamos dizer, e o que sair para você é como se ele estivesse ali na frente, que ele vai trazer a energia dele para essa semana para você. Só que sempre o seu eremita vai estar contigo, porque ele nasceu com você, ele nasceu abençoando o seu dia. Porque na bruxaria é meio que isso, você nasce com a deusa e o Deus, com Deus e a deusa mãe, só que quando você precisa de alguma energia, ele sempre abre espaço para outros. Só que aí é no momento que, vamos dizer, por ser pai, às vezes ele não vai querer pegar pesado com você. Só que ele abrindo espaço para outro arcano cuidar de você na semana, aquele arcano vai trazer as energias dele, às vezes os desafios deles, que é para você passar, para você conseguir essa energia que ele está trazendo. Então, eu Entendi. gosto. Então, quando eu me conectei mais, eu comecei com essa rotina minha. Todo domingo eu tirava para mim. Todo domingo eu Ah, tirava essa legal. carta. Tá bom? Joia. Uhum. Olha, Obrigada. eu ia falar rapidinho de mais uma tiragem, só que ela é um pouco longa, então eu prefiro deixar para outra, que essa é a Cruz Celta. Só que a Cruz Celta, elas são 10 cartas. Aí seria mais para explicar, mas eu acho que se no próximo encontro é melhor que a gente faz uma tiragem dela também, para vocês ficarem por dentro dessa tiragem. Aí, só a última nessa de três, só para ajudar vocês também. Igual eu falei, que cada naipe é uma parte da vida. Tem uma tiragem que vocês podem fazer com os arcanos maiores e usar de contrapartida os menores, tirando três cartas. Só que o que vai acontecer? Tem duas opções de usar os menores. Vamos dizer, o maior, eu quero falar sobre sentimentos. Dos arcanos maiores, você vai usar o seis, que no caso aqui é o ex-namorados. Então, o que que acontece? Nesse tipo de tiragem, ele vai ser o anfitrião da pergunta, porque eu quero energia dos relacionamentos. Aí eu deixo ele como o arcano de abertura, o anfitrião da pergunta, então como se deixasse ele no topo e embaixo as três cartas. Que aí eu posso usar os 56 arcanos menores, ou eu posso usar apenas os 12 arcanos do naipe de copas, que são os sentimentos. Aí você faz a tiragem, três cartas também para ver a questão do sentimento. Então tem esse tipo de tiragem de três cartas também, que você apresenta o anfitrião para a gente buscar a energia dele. Então, é uma pergunta de espiritualidade. Você pode pegar tanto a lua quanto o sacerdote e tira com o naipe do trabalho, de paus, Gente, ou o de copas, que é sentimentos. Ou você pode usar os 56. Eu sempre prefiro usar todos, porque, igual eu falo, eu vou falar de relacionamento. Aí eu vou pegar só o de copas, ele vai buscar só o sentimento. Só que às vezes, dentro daquela pergunta, é o financeiro que está atrapalhando, é o trabalho que está atrapalhando. Só que eu vou induzir o tarô a me mostrar só o sentimento.
Então, por isso que normalmente eu costumo usar todas as cartas. Eu evito separar por naipes por causa disso. Mas aí existe essa tiragem também de 3 cartas, que é vocês apresentar o anfitrião e tirar com os arcanos menores as 3 cartas. Tem essa tiragem Uhum. também. Alguma coisa para vocês falarem? Tá tão Não, gostoso de ouvir que você pode continuar. É, E conhecimento. muito legal. É, É que, ó, porque as tiragens que eu tenho aqui, que eu separei aquelas que eu mandei no grupo. Que eu tinha mandado a linha do tempo, mandei o tempo o tempo de Afrodite, que o tempo de Afrodite ele é exclusivamente para relacionamento, tá bom? Então é quando a pessoa já tem alguém, então é exclusivo para essa situação. E tá, vou falar da questão da tiragem, que eu falei que vocês podem criar tiragens para vocês também, para a gente poder encerrar. Tem uma tiragem que eu comecei a fazer e que eu tiro também agora, hoje em dia. Não sei se vocês assistiram uma série que foi lançado, Agatha Desde Sempre, do universo Marvel lá, não, que ela é uma bruxa, ela tem sede de poder. Aí tanto é que ela, na verdade, ela aparece na série da Wanda, da WandaVision, a série. Aí aparece ela que ela gosta de sugar o poder de outras bruxas. Aí a Marvel acabou lançando essa série dela, Agatha Desde Sempre. Lá, uma das personagens, a Lilian, ela é taróloga. Ela mexe com as cartas. Aí, no episódio onde ela acaba. Tá em aberto. O pessoal acha que ela morreu, tem outros que tá achando que não morreu porque não mostrou. Então tá em aberto essa morte dela. Mas nessa parte desse episódio, ela faz uma tiragem de 7 cartas. Que é a primeira carta é a energia do consulente, a segunda é o que lhe falta. Aí a terceira é o caminho atrás, a quarta é o caminho à frente, a 5 é o obstáculo, a sexta é o potencial e a sétima é o futuro, é o fechamento da questão. Então, tipo assim, eu vi na série e eu peguei e falei, vou testar, né? Porque se eu assistir a série toda e veio pra mim, custa nada. Tanto é que eu já fiz atendimento, tirando essa tiragem junto com 6 pessoas. E todas elas falaram que realmente era aquilo. Teve algumas que deixou em aberto, o tarot trouxe, às vezes, até característica das pessoas, mesmo que elas precisavam mudar. Então, tipo assim, então essa tiragem é aquilo que eu falei. Vocês podem criar a tiragem de vocês, ou às vezes você vê em algum lugar, você pode testar a tiragem. O importante é vocês ter a energia das cartas. Tipo, a carta um é a energia do consulente. Então, eu quero que essa carta me mostre a energia do consulente. Então, é sempre você falar antes de tirar a carta para sair a carta daquela energia. Porque se você pega e tira, depois que você vai falar, ó, essa primeira, você só tirou as cartas, ó, escolhe a primeira carta, escolheu. Escolhe a segunda carta, escolhe a terceira. Aí no final, depois você fala, olha, a primeira carta vai ser tal coisa. Então você já falou antes da pessoa tirar. Porque às vezes no inconsciente dela, ela estava pensando em outra coisa. Então é na hora que pode ter aquelas desavenças da pessoa falar, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu queria. Porque, então, é aquele negócio, o tarô é muito isso, você pronunciar. Olha, essa primeira carta que você vai tirar, ela vai representar na linha do tempo. Essa daqui, a primeira carta é a carta do passado. Então, ela já vai trazer aquela energia. Ó, a segunda carta é a carta do presente. A pessoa tira depois que você fala. Essa terceira carta é a carta com a energia do futuro. Aí faz a tiragem da terceira carta, para não ter essa desavença nas cartas. Porque, igual vocês viram no outro encontro, essa carta é bem sensível em questão dessas energias, tá bom? uhum. Aí seria isso. Vocês querem falar alguma coisa? Não, para mim tá ótimo. é. Nossa, é tão bacana, porque assim, é como se viesse, né, dar um start naquilo que a gente está estudando. Porque, Léo, você vem, tudo, gente, olha como é que tudo tem um momento certo. O Leozinho veio, começou naquela dinâmica semana passada, e para mim, em particular, você me trouxe tanto conhecimento, é como se eu saísse da teoria e viesse realmente para a prática. E isso é muito bacana. Gratidão, tá? Nada.
É, o Léo é brilhante. né, Deise? É brilhante, Léozinho. Ele é. Vou Falei falar já igual no a início. Fernanda, Léozinho. Ali no mato, depois de 3 anos nos bastidores, eu saí. É isso Viu? aí, muito bem. Existe sempre um momento, né? E Sim. ó, e tô para te falar, né? Acho que os meninos estão aqui também para poder ratificar o que eu vou falar. É um momento muito certo, assim, e você está muito preparado. Você tem uma dinâmica muito boa. Você tem uma facilidade de explicar é fácil de entender. E isso é muito bacana, porque a gente vem fazendo curso, estudando, tem pessoas que têm a parte teórica muito boa, mas na hora de passar a prática, não tem tanto essa sensibilidade, e você vem com isso. É como se a pessoa tivesse a carteira de habilitação, mas não dirigisse. Aí você veio falar assim: bora, gente, vamos para É isso a aula aí. prática, não é? E é uma gentileza, né? Eu acho o É. Léo assim, uma pessoa tão gentil. Ele tem uma maneira única de falar também com a gente, né? Por exemplo, naquela dinâmica que a gente fez, que eu tirei a carta para saber dele, né? Assim, da pergunta dele, e aí não tinha muito a ver, mas mesmo assim ele Não falou de tinha, um ué, você jeito, pegou o tipo assim, campo olha, dele. não foi a resposta, né? Mas aí ele vê de um outro sentido, né? Então é bem legal, porque se fosse outra Mas pessoa, dizer assim, isso, não tem nada a ver não. com a minha resposta, ou com a minha pergunta, entendeu? Mas E aí aí você eu vê ia assim, ficar, como cara, que não é é, possível, né? E ele não, mas aí, não mas tem aí a muito a gente viu ver com duas o que eu coisas. perguntei, mas aí ele, né, tem com a energia que ele estava no momento e a carta puxou a energia e não a pergunta, né? Então, assim, é bem legal o jeito que ele Porque fala. ele teve essa honrou, né, o que você estava fazendo, o que você estava buscando, porque ele teve essa humildade, essa sabedoria de falar, não, não é da pergunta, mas é do meu campo. E Isso. você, Deise, em contrapartida, você falou, não, mas como assim? Tem que fazer sentido, porque se eu tirei é porque tem sentido. Então é muito isso também, a gente também ter essa confiança no que a gente está fazendo, e a gente pode se deparar com pessoas que vão querer ocultar para a gente a verdade. Hum, Vai ter Mas a muito. Sim, gente, enquanto tarólogo, a gente não pode deixar se abater e falar, tudo bem, você pode não querer me falar, me relatar, mas que tá aqui, tá aqui. é. Né? Não é isso, Léo? Tinha que ter um Sim. sentido, né? Normalmente, Pelas cartas que eu tiragem, tirei. eu já fiz tiragem com pessoas que realmente agiam desse jeito. Ah, mas não tem nada a ver. E eu indagava, falava, tá, mas as cartas estão me falando isso, não aconteceu alguma coisa. Eu começo, tipo, fazer perguntas de novo. E se a pessoa continuar insistindo, eu falo, olha, saiu nas cartas, é o que está aqui, tá reverberando em você, é só você tirar um momento para você se avaliar também. Por isso que entra aquela questão das pessoas achar que é uma ferramenta adivinhatória. Ah, eu vou fazer o tarô, ele vai adivinhar meu futuro em todo. Não, ele vai buscar energias que estão ali. Às vezes você pode estar querendo saber uma pergunta, mas ele vai mostrar outra, porque a energia é mais forte que está no momento. Então é na hora que, por isso que o tarô ele também é uma ferramenta de autoconhecimento. É sair as cartas, você analisar o que saiu, analisar as energias, analisar o tarólogo que tirou, o que ele vai trazer para você. Então, tipo, a pessoa tem que ter também esse discernimento de, tipo, eu vou avaliar o que a pessoa falou. E na hora ele vai continuar batendo o pé. Não, que não faz sentido, não faz sentido. Daqui a pouco, uma semana a pessoa manda, olha, o que você falou, e não sei o que, realmente, ó, aconteceu assim, era aquilo que saiu na carta mesmo e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas querem ver acontecendo. Elas não querem avaliar ela ali no momento, avaliar se é algum defeito dela, se é alguma coisa que ela fez. Ela quer ver. Na hora que acontece, aí ela vem, olha, realmente saiu como você tinha falado. Aí depois que isso acontece, olha, quero marcar com você todo mês, quero marcar que começa. Aí é o tempo todo para fazer com você. Então, tipo assim, Verdade. algumas então, eu já atendi uma que ela é taróloga também. Ela veio comigo, ela falou, ah, Léo, eu quero que você tire. Eu, beleza.
tirei a primeira pergunta. Aí eu falei, você quer, fazer a pergunta ou você vai deixar em aberto? Ela, não, só vou tirar. Falei, beleza. Aí ela estava em dúvida entre dois serviços. Tirei duas cartas, expliquei para ela que saiu tudo. Aí ela falou que fazia sentido. Aí eu tirei a segunda. Também foi tranquilo, hoje em dia eu não lembro o que que era. Quando eu fui tirar a terceira, ela virou para mim bem assim: ah, não precisa tirar mais não, porque eu não acredito em tarô. Eu olhei para ela, aí eu falei, tipo, ela é taróloga, tá, gente? Ela é É, taróloga. Aí eu olhei assim e falei, tá, mas pra que que você veio então? Porque, tipo assim, desculpa, primeiro que você é taróloga, você estudou isso, e você vem falar pra mim que você não acredita nas cartas, é que é tipo assim, essa pessoa ela tem a tendência do quê? Ela quer ter conhecimento, mas ela não quer passar, então ela não aceita outras pessoas falando que ela tem ou não tem que fazer. Porque o tarô ele vai ser praticamente isso, ele vai, se for preciso, ele vai dar um tapa na sua cara. Aí eu mostrando ela, vendo que realmente eu consegui acessar o campo dela. Porque, tipo assim, tem pessoas que vai ficar o campo tão fechado que vocês vão tentar ler o tarô que vocês não vão conseguir. Porque o campo da pessoa fechou. Então o tarô ele não vai se abrir facilmente nem pra gente. Mesmo a gente tendo prática, mesmo tendo tudo, se o campo da pessoa tá fechada, a gente não vai conseguir entender as cartas. A gente vai ficar meio ali em dúvida o que que saiu, se realmente é aquilo, se tá, indo para um lado ou para o outro. Porque o campo da pessoa também fecha o tarô também. Então, tipo assim, ela viu que eu sim. consegui acessar o campo dela e que tava se abrindo, ela já pegou e me cortou, falando desse jeito. Não, não precisa que eu não acredito em tarô. Aí eu fiquei assim, eu falei, então tá bom, não vou falar mais nada. Mas simplesmente ela do meio me cortou e não quis mais saber. E tem Então, isso É. mesmo. E quando você, dependendo do jogo, assim, do tarô que você vai abrir, né, as cartas, não sei, no jogo que você vai fazer, que é aquele jogo mais complexo mesmo, de 12 cartas, né, abrindo 12 cartas, quanto mais carta, esse mais mais. abertura vai ter. É, e aí tem uma técnica que antes de você abrir, você pergunta para o tarô. Tipo assim, você tira quatro cartas para ver se a pessoa ela está preparada para ouvir, sabe, o que o tarô vai trazer, porque às vezes é isso que o Léo falou. Às vezes a pessoa não está preparada e nem tem autorização, né, do divino, assim, da energia, que ela não vai conseguir entender. Então, não é muito bom. E, às vezes, a gente acaba trazendo essa energia negativa para a gente, Sim. Ô, se você Deise, não qual tomar. seriam essas quatro cartas? Não, você vai fazer o jogo, né? Aí, assim, de preferência, você pode, assim, se você tem dois baralhos, dois tarôs, né? Aí você abre o tarô, né? Assim, e escolhe quatro cartas, né? Porque é toda aberta. Você abre a carta. Deixa eu ver. em Você abre leque. assim, ó. Você não vai ver a carta, mas você abre e deixa ela toda exposta. Aí você escolhe quatro cartas dessa. E aí você abre. Se for cartas que fecham o campo, né? Como o esqueleto, o diabo, essas cartas que fecham, aí você não deve tirar. Você deve falar para a pessoa: olha, não tem condições de tirar agora, mesmo que a pessoa insista, sabe? Se quiser, você pode tirar de três cartas, mas o jogo mais complexo para a pessoa saber o que vai acontecer, né? Num tempo maior da sua vida, aí a gente tem que fazer isso para que a gente se proteja, né? É uma proteção para a gente. Porque senão a gente Entendi. pode trazer se a gente tirar sem a gente se preparar, a gente pode trazer a energia da pessoa para a gente prejudicar, nos prejudicar, né? Então, isso que eu ia falar com vocês também. A Daisy já me viu pessoalmente. Eu tenho esse colar aqui. Eu passei 6 meses para achar esse colar, tá, gente? Veio na minha cabeça que eu precisava de um cristal verde. Rodei, olhei esses pessoal que fica, que faz arte. Ai, lindo. Hum,
Procurei, vi várias pulseiras, vi colar, vi tudo, só que nenhuma me chamava atenção. Fiquei 6 meses, até que eu peguei e achei esse quase na porta do serviço, aonde eu trabalhava. Aí comprei, amei. Tinha outras lá, opções, tudo, eu vi, só que não me chamou atenção. Na hora que eu bati o olho nessa, falei, é essa? Falei, vou levar. Ah, mas essa é a mais cara. Eu falei, não tem problema, eu vou levar. Eu quero essa. Aí a moça foi e falou, ah, você já quer colocar? É uma coisa também que eu não faço também, tá, gente? Tipo, eu comprei o colar. Aí ela queria que já que eu colocasse. Eu falei, olha, não é nada contra você, mas eu prefiro que guarde na sacolinha, eu vou levar para casa, que eu vou limpar ele, fazer todo o negócio para depois eu usar, porque eu não vou, porque cristal também ele é muito sensível, então eu limpei ele, aí eu energizei, fiz tudinho. Então, geralmente quando é assim, eu sempre lavo antes de usar, porque são várias energias que vai passar. Aí eu só perguntei o nome da pedra. Aí ela falou que é a serpentina. Aí eu peguei e fui pesquisar. A serpentina, ela é perfeita para quem é oraculista, para quem mexe com tarô, porque ela é como se criasse uma barreira energética que protege tanto o oraculista quanto o consulente. Então deixa as energias separadas, não deixa elas se misturarem. Então, tipo, depois que eu comprei, que eu vi, e olha que eu corri atrás desse cristal verde. Na hora que eu achei, já comprei ele tudo, aí eu fui ver, era isso. Porque, tipo assim, tem pessoas que eu já conheci que tira Nossa, carta, interessante. tem uma que ela fez uma infusão pegou óleo, óleo aromático, aí ela colocou arruda e teve uma outra erva que ela arrumou também. Aí ela fala que quando ela vai fazer tiragem, ela pinga na palma da mão e ela esfrega tudinho a mão. Porque cria tipo uma barreira na mão dela também, porque a mão dela vai pegar nas cartas, que é onde está recebendo a energia do consulente. Ah, Ela legal usa também isso, como hein? proteção para não deixar a energia entrar em contato com ela. Então, tipo assim, então, todos esses negócios, se estiver para se proteger, é bom por causa disso. Não é nem por questão, é porque a pessoa tem alguém. É que a gente não sabe. Às vezes nem a própria pessoa sabe que ela está carregando alguma energia ali pesada. Então, tipo assim, o quanto É. mais. Tá muda, Fernanda. Não, e também não é para, assim, também é O que uma que você coisa passa na que mão? é muito difícil, né? Não é todo mundo, e você não vai, às vezes você passa a vida toda tirando tarô e você não encontra uma pessoa tão fechada assim. Mas é isso, a gente tem que estar sempre protegido para que essa energia não pegue na gente, né? A gente não traga para a Uhum. gente, né? Não absorva, né? Então, O Fernanda, campo dela. tipo oleozinho normal, óleo que você usa para passar na mão, tudo Ah, mais. tá. Aí você pode, tipo, arrumar, tipo, pegar a ruda, que é uma ótima erva, você macera ela, coloca e deixa ela curtindo ali para sair também. Uma erva que eu gosto bastante também é a erva doce, que ela ajuda a proteger e também traz a espiritualidade também. Então, tipo, você deixa ali naquela infusão, para sair o cheiro dela todinho, pegar no óleo, para quando você for abrir as cartas, fazer consulta com os outros, você pega e pinga na mão, esfrega ela, tudo, faz a Aham, meditação ali, limpando para poder proteger também, que isso é uma legal. proteção a mais. Aí, geralmente, eu sempre, ó, uma coisa que eu Minha gosto, bateria está acabando. uma Peraí. coisa que eu gosto bastante é de acender uma vela quando eu vou fazer alguma consulta. Porque eu abro o campo, eu crio o círculo de luz para proteger e eu já deixo avisado que para qualquer energia negativa que vier atacar eu e a pessoa que está consultando comigo, que a vela chore no lugar da gente. Já teve uma pessoa que eu atendi que a vela chorou tanto que no final só sobrou aquele monte de cera, que ela chorou do Meu começo ao fim. Deus, Então, tipo assim, ali a energia estava pesada. Então, tipo assim, às vezes a pessoa nem sabe que ela tá com essa energia. Então, tipo, pra gente que mexe, e é por isso que entra também a questão. Ah, eu quero atender 20 pessoas hoje. Você tem que ver você, que às vezes você atendeu três, você já está com as suas energias lá embaixo. E você continuar assistindo, seu campo ficou mais fraco. Então, qualquer energia negativa pode pegar em você. Então, é você ir acompanhando. Ah, hoje atendi três, estou de boa, vou ver se amanhã eu consigo atender quatro. Ah, tá tranquilo, no outro dia atendo cinco. Ah, atendi cinco, estou acabado. Então, você sabe que por enquanto você só tem que atender aquela quantidade, porque se não você passar sua energia fica tão baixa que você vai começar a ser atacada também. Eu sei que, para mim, entendi. por dia, assim, eu consigo abrir 6 vezes, eu consigo fazer 6 consultas, que minha energia ainda tá de boa, mas
também depende também de quem você vai consultar com você, que às vezes uma pessoa só vai acabar com o seu dia. Então, você tem que saber também se proteger justamente por isso, que às vezes aquela pessoa vai te exaurir, e às vezes está com 5 agendamentos, a primeira já acabou com suas energias, para você continuar com os outros vai ser muito difícil. Então, tem essa questão também Entendi. de proteção por causa disso, que é muita energia que a gente mexe, É, Perfeito. tá bom? Então é isso, gente, por hoje. então tá. Alguém quer fazer o fechamento? Pra gente fechar. Olha a cara do Ai, Átila. não. Ou assim, não seria fechamento como? Se me explicar, eu faço. É Hoje ele tipo, tá todo tiradinho. é tipo Oh, meu uma Deus. Adoro, oração, Átalo. uma meditação, as palavras que vieram na sua cabeça, tipo, fechando, tipo, agradecendo por hoje, que a gente tem uma ótima semana, é o seu jeito. Porque, tipo assim, isso qualquer consulta, igual o Matos faz. A gente abre com a meditação, com a abertura e fecha também. Então, isso é para qualquer consulta. Tem um jeito legal do tarô também que eu gosto. Quando você vai finalizar também, você pega o tarô, você gira no sentido anti-horário sobre ele. E você faz a oração normal e no final você fala: toda minha energia volte para mim e a energia do meu consulente volta para ele. Então, tipo, você tira toda a energia que tiver dele pregada no tarô e emana de novo para a pessoa. Então, também é um ótimo jeito Uhum, também para a gente limpar o tarô no final de cada consulta. Ah, Tanto uhum. a legal, gente ou o tarô também, tá bom? Olha, eu legal. vou confessar uma coisa, Léo. Eu tô meio coisado aqui pra fazer uma consulta pra mim mesmo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tô no momento certo. Eu creio que sim, mas sei lá, tem alguma coisa. Posso dizer, eu sou muito cuidadoso. Eu não sei se alguma vez eu for tirar pra mim e eu não tiver no momento certo, mas sei lá, eu tô com uma. Sabe como é quando você sente que você precisa fazer uma coisa e não, e sei lá, do nada surge uma insegurança? Não sei. Uhum. O tarô, para a gente fazer consulta para a gente mesmo. Isso é aquilo que eu falei. O tarô ele é um autoconhecimento. Tem vezes que eu quero abrir também para mim. Só que aí eu coloco na minha Uhum, cabeça. Eu vou uhum, ouvir o que o tarô vai me trazer sem colocar a minha vontade à frente. pois é. Porque se a resposta for não, não é o momento. Porque se você arrumar a sua vontade, as cartas vai sair, mas você vai enxergar do seu jeito. Você não vai enxergar o que as cartas estão. Igual, por exemplo, eu e o Matos. Tem vezes que eu vou abrir para o Matos, porque geralmente tem muitas pessoas que falam que não recomenda abrir para o companheiro, para a companheira, não, não pode abrir porque isso, aquilo, aquilo. Eu e o Matos tem muito isso. Ele abre para mim, eu abro para ele. E essa pergunta você tem que colocar na cabeça. Eu estou preparado para ouvir o que o tarot tem a me dizer, sem colocar a minha vontade à frente. Porque se o Matos, vamos dizer, se o Matos abre para mim, eu abro para ele. Ah, eu vou abrir para o Matos. Ele quer arrumar a vontade dele no que as cartas sair, ou eu ter cuidado no que falar para ele, não vai adiantar de nada. Então, até a autotiragem é isso, sempre se pergunta: eu estou preparado para receber o que as cartas têm a me dizer, sem colocar a minha vontade à frente? Se a resposta for não, eu recomendo não abrir. Você Tipo esperar. assim, eu sinto que eu tô preparado, mas o meu medo é de não estar fazendo certo. Sempre tem essa coisa de estar com medo de não estar fazendo certo, de estar errado. Aquilo que eu te falei, o tarô, ele não tem certo ou Uhum, tem errado. Porque, igual eu falei, pega uma uhum, imagem toda colorida. Vamos dizer, a gente uhum, mesmo. Se você olhar aqui para mim, pela tela. Você está vendo algumas cores que mais chamam atenção, que é o verde e tudo mais. Só que dentro de cada um existe várias micropigmentações diferentes. Então, uhum, o tarô ele é isso, ele vai pegar todas essas energias, que é como se cada pigmento de cor fosse um novo caminho, ele vai tentar diminuir para como se trouxesse o preto no branco para justamente mostrar que as energias que estão mais fortes. Então, por isso que não existe um jeito certo ou errado de abrir o tarô. Existem os cuidados que você tem que ter, igual, eu vou tirar a carta para mim mesmo. Ah, essa carta que eu tirar, a primeira vai ser para o meu passado. Aí você tira a carta. Então, você tem que pronunciar antes de tirar, porque se você só tirar e depois você for abrindo aleatoriamente, você simplesmente jogou ao vento. Então, ele pode pegar, às vezes, a primeira carta pegar uma energia, a segunda carta pegar outra, a terceira pegar outra. Então, aí na hora que puxa, que até para você, você vai embaralhar.
Aí você vai olhar lá as cartas para você vai, tipo, fazer sentido zero. Você não vai conseguir conectar uma na outra. Então a questão do tarô é sempre isso, você verbalizar o que você quer, colocar para fora, olha, a primeira carta é isso, a segunda é isso, a terceira é isso. E eu quero para poder ir faz a sua pergunta, então você verbalizar o que você quer. Então, tipo, se você deixar só no mental, pode abrir milhões de opções, igual no caso, a Daisy abriu, puxou meu campo, porque eu não tinha feito a pergunta. Então, isso até pra gente mesmo, a gente não verbalizando, a gente está mentalizando. Mas até pra gente, ele vai puxar o que está no nosso campo. Então, é sempre isso. O tarô não tem certo ou errado. Isso você já tira da sua cabeça. Não tem certo ou errado. Cada um vai ter sua visão, cada um vai ter o seu sentimento, cada um vai ter os seus guias que vão trazer mensagens diferenciadas. Então, tipo assim, então é isso que você tem que colocar na cabeça, tá bom? Não tem isso de certo ou errado. Você tira isso Eu, eu, daí. eu vou dar um exemplo, gente. Ah, Agora, tudo que eu vou fazer, eu tiro as três cartas para mim. Mas, Átalo, você tem que saber fazer a pergunta para o tarô, porque o tarô, na realidade, ele não responde para você sim ou não. Ele vai te mostrar a energia daquilo, né? Uhum, Vai trazer a energia daquilo que você tá querendo saber. Então, uhum, assim, outro dia, já tinha muito tempo que eu não saía de casa para assim, para noitada, né, para sair à noite, tudo. Aí uma amiga minha fez aniversário, eu mandei uma mensagem, ela gostou, ficou maravilhada, ela desde eu estava tão assim, não estava nem com vontade de levantar da cama. Com esse teu parabéns, eu fiquei tão feliz e não sei o que, agora eu já levantei, já estou fazendo as coisas. Aí depois ela mandou uma mensagem falando assim: olha, vamos comemorar comigo meu aniversário, você e uma amiga. E eu, na hora, falei: ah, tá, vamos sim, porque eu acho que a gente tem que comemorar nosso dia, sabe? Assim, ó, eu adoro fazer aniversário. Eu acho que a gente tem que comemorar nosso dia, é um dia muito importante para a gente. A gente não pode, ai, não tô desanimada, não. Aí eu falei, não, vamos. Aí depois eu me lembrei, né? Falei, cara, vou perguntar qual vai ser essa energia desse encontro, assim, né? Como que vai ser a noite? E eu tirei três cartas, até cartas boas, né? Mas eu, na hora, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que que essas cartas querem me dizer? Aí eu vi, né, alguma coisa, e aí fui. Falei, ah, eu vou, né? E fomos, só saiu carta boa. Mas depois, quando eu voltei da saída, cara, a carta tinha dito tudo que aconteceu. A carta me falou o que ia acontecer. Eu fico impressionada. Então, Atom, não tenha medo de você fazer, você só tem que saber fazer a pergunta certa. E nunca perguntar assim: ah, vai ser bom eu viajar? Ela não vai responder se é sim ou não. Você fala: ah, qual vai ser a energia que tem essa viagem para mim? Como é que vai ser essa viagem, né? No, em, em- Vai ser boa essa viagem para mim? A energia vai ser boa? E aí ela vai dizer e você vai analisar o que ela está dizendo, né? Então é isso, é sempre saber a pergunta. E tem um modo também, assim, para você embaralha. Aí você abre as cartas, aí você dá uma rodadinha assim só para tirar a energia do é como se você tivesse virando para agora ser o consulente. É consulente, né, que fala quem vai receber a resposta da pergunta. Aí você dá uma rodadinha assim. Agora você faz a pergunta e tira a carta, as cartas que te chamam mais atenção, assim. Ah, tem umas coisas, né, que a gente pode fazer para mudar um pouquinho, né, a energia, sabe? Que você está tirando para você mesmo. Então, para mudar um pouquinho a energia, ele que embaralha, ele que vai tirar a carta, assim, só que ele vai fazer a pergunta para a carta que ele está embaralhando. Aí, só para mudar um pouquinho, você dá uma voltinha, ou então você muda o lugar, vai para o outro lugar, como se você ali agora fosse consulente, entendeu? E aí você tira as cartas. É muito legal. E a gente pode tirar as cartas para a gente mesmo, assim. uhum.
É isso. Então é isso, tá, Átalo? Então, pode fazer o fechamento, Átalo? Do jeito que vier, tá Ah, bom? posso tentar. Uhum. Bom, queria agradecer mais uma vez por esse encontro, né? Agradecer a espiritualidade que se mostra aqui mais uma vez. Que a gente possa sempre se entregar e se sentir digno de fazer parte dessa espiritualidade. Não é, como é que eu posso dizer? Trazer para a gente a autoria do que a gente faz pelos outros, mas como se a gente fosse parte dela, sabe? Essa coisa de a gente se reencontrar com quem a gente é, se reencontrar com quem tá com a gente, com quem anda com a gente, e que a gente possa sempre se importar com isso, de fazer parte da espiritualidade, não ser alguém além dela ou acima dela. E também não ser uma pessoa que não que se acha que não é digno de estar parte dela, porque assim, botando uma questão pessoal, eu também não sei se isso reverbera com vocês. Eu por muito tempo não me senti digno de fazer parte disso, de me cobrar muito, de não me achar digno de fazer essas coisas, mas se a espiritualidade vem e diz que você é parte disso, então você se abrace e abrace a ela, sabe? Então é isso, eu queria agradecer, que a nossa semana seja abençoada, que a gente possa ter paz e saber o momento certo de respirar para ouvir o que tiver que ser ouvido e que seja abençoado para todo mundo. É isso. Então é isso, Eu gente. ligo. Então, até a próxima.